Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai ser realizado agora nos próximos dias 13 e 20 de novembro. Como estudar para a prova, a preparação final e, claro, os macetes para você sair bem na prova é o que você confere em instantes aqui no Observações. Ter a escritura do imóvel é um sonho que se torna cada vez mais real em Pará de Minas. Tudo graças ao REURB, um programa de regularização fundiária que se destaca na nossa cidade, já que está realizando um sonho antigo da população com muita rapidez e competência. Milhares de escrituras já foram entregues, sem custos nem ação judicial. Assim, o morador pode vender, financiar e ver a sua casa valorizar. Realizar sonhos também é o nosso papel. Prefeitura de Pará de Minas. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan. Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Olá, famílias, educadores do Colégio Losango de Pará de Minas. Eu sou Renata Gazinelli e tenho um recadinho especial para vocês. Queria dizer que do lado de cá nós já estamos preparando um 2023 com novidades, com muita intensidade para que possamos cada vez mais selar essa parceria exclusiva aí em Pará de Minas do Colégio Losango e do Bernoulli Sistema de Ensino. Usamos ferramentas que possam cada vez mais melhorar a qualidade do trabalho da sala de aula, né? Nós formamos o tempo todo, damos assessoria pedagógica para os professores, para que eles possam se tornar cada vez mais qualificados e, consequentemente, um professor qualificado, um aluno aprende mais. Um aluno aprendendo mais tem uma família feliz. Que bom ter vocês junto com o Colégio Losango. Vamos juntos para 2023. Invista no seu tempo. Baixe agora mesmo o aplicativo Cliente Águas e tenha os principais serviços da Águas de Pará de Minas na palma da sua mão. Em caso de dúvidas, entre em contato pelo WhatsApp. Anote aí o nosso número: 21 97211 8064 ou acesse aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas REURB presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas REURB, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Dos dias 13 e 20 de novembro, o Exame Nacional do Ensino Médio, edição de 2022, será promovido. E os estudantes já estão ansiosos para saber o que vai cair na prova e, nesse momento, muitos já intensificam os seus estudos para, claro, ganhar aquela vaga tão sonhada na faculdade. Bom, e quem vai falar para a gente sobre esse assunto hoje, a preparação, como se preparar então para essa reta final, é o Marcos Francisco Marques, o popular Marcão, diretor do Colégio Losango. Bom,
Bom, Marcão, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Já é tradicional a gente fazer esse programa todos os anos, porque afinal, o Enem, a cada ano que passa, é uma edição nova e novidades chegam com essas edições, né? Com certeza, Henrique, fico agradecido, né, pela confiança e pela parceria de poder estar aqui com vocês por mais um ano, né, nessa parceria aí de vir falar para todos a respeito do Enem. Eu diria que o Observações começou sendo um programa aqui em Pará de Minas, hoje ele vai muito além das fronteiras da cidade, né, então a gente hoje consegue atingir um público num âmbito aí até mais que nacional. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão em casa aí nos assistindo e me coloco aqui à disposição para tentar solucionar todas as dúvidas e perguntas. Bom, Marcão, então eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: a gente sabe que ao longo dos anos o Enem vem se modificando. Quais são as expectativas de vocês, professores, e claro, dos alunos para a edição de 2022? Pois é, Henrique, e pessoal de casa, né? A cada ano que passa, o Enem não é uma avaliação estática, é uma avaliação que está em pleno movimento e cabe a nós, professores, a nós que trabalhamos com essa preparação direta dos alunos para esse exame nacional, né? A observação de como é que o MEC e o INEP também se movimentam ao longo do ano. Então, quando termina uma edição, a gente logo já começa a trabalhar números, a trabalhar dados estatísticos, entendimento do que sai no site. Geralmente, o INEP deixa escapar ali alguns spoilers, né? Logo no início do ano, quando sai ali a chamada inscrição para o Enem, antes dela, o INEP libera o chamado edital do concurso. Isso aí quase nenhum estudante lê, e eu diria que é super importante você conhecer o edital do concurso a fundo, né? Porque ali te conta tudo que você deve estudar, da forma com que você deve estudar, quais as competências e habilidades serão cobradas em cada prova. A redação para esse ano sofreu algumas alterações, como é que essa redação vai ser cobrada, qual tipo de formatação da folha de transcrição dessa redação, como é que o aluno deve trabalhar com a letra dele. Então, esse trabalho ele vai muito além do que simplesmente entrar para dentro de sala de aula e falar meramente de um conteúdo para o aluno, mas como, além do conteúdo, como é que isso vai ser aplicado na prova. Bom, a gente sabe que o Enem ele surgiu lá em 1998 e ao longo do tempo ele vem sofrendo muitas modificações. Hoje você fala que a prova está mais técnica e difícil? Então, Henrique, na verdade, se a gente voltar lá em 1998, lá a gente tinha uma prova estritamente técnica. Ela era meramente uma prova conceitual. E foi assim até por volta dos anos de 2008, 2009, quando veio a pegada do chamado novo Enem, né? Foi uma pegada exigida pelas grandes universidades federais do país que passaram a ofertar mais vagas diretas pelo Enem. Então esse Enem teve que se aperfeiçoar, trazendo questões que não envolviam necessariamente o tecnicismo de um conceito direto como resposta, mas a interpretação de um fenômeno cotidiano. Então, através de uma situação-problema, eu preciso aplicar um conceito para trazer uma solução para aquela questão. E aí, se você me fala, então ele deixou de ser técnico, ele ficou mais fácil. Não, ele passou a ser mais interpretativo. Então, além de dominar técnicas e conceitos, eu agora preciso dominar interpretações, né? Então, a cada ano que passa, essa prova fica mais inteligente, ela traz novas cobranças para o aluno, e inteligente no sentido de trazer questões mais bem trabalhadas. Eu diria que nos últimos 3 anos, essa avaliação, ela, além de muita interpretação, ela começou a trazer questões bem mais trabalhadas.
E que envolvem a atualidade, né? As pessoas têm que entender que hoje o Enem ele se fala em atualidades e não somente, por exemplo, naquelas matérias do dia a dia que vocês dão na sala de aula, como química, matemática, ciências, ou seja, até mesmo no nosso dia a dia assistindo o jornal, é possível a gente estar de olho ali nessas disciplinas que vão ser aplicadas na prova, né? Sim, na verdade o que acontece é o seguinte, quando a gente fala de atualidade envolvida, por exemplo, na redação, é enriquecer o meu repertório para que eu possa levar para a minha redação um determinado contexto, para que ali eu saiba defender a minha tese, eu preciso ter alguma argumentação para o meu processo dissertativo. Quando a gente fala da atualidade nas demais disciplinas, significa a interpretação de fenômenos, né? De um contexto, seja químico, seja físico, como, por exemplo, algum desastre que ocorreu. Então, a prova de química pode trazer aí o desastre de uma barragem que se rompeu, e aí ele vai falar dos rejeitos, e trazer um contexto para a gente trabalhar uma questão de estequiometria, uma questão de química ambiental. Né? Isso pode envolver, por exemplo, no desmanche dessa barragem, as forças físicas que ali foram aplicadas. Né? Então, o conhecimento de atualidade traz um pouco dessa interpretação do texto para a busca de um conceito para traduzir numa resposta para a prova. Agora, Marcão, muitas pessoas que estão em casa devem estar se perguntando assim, mas por que o Enem é tão disputado? Porque hoje ele realmente abre portas aí para o sonho de muitas pessoas, né? Sim, sim. Hoje eu diria que a maior parte das vagas em universidades federais, elas são vagas diretas pelo Enem. Não são todas as vagas, né? Na grande maioria das universidades sim, mas não são todas. Vamos exemplificar, né? O FMG hoje, praticamente, todas as vagas diretas pelo Enem. A UFMG abre o SISU, as vagas pelo SISU no primeiro semestre, ela seleciona todos os candidatos que irão preencher os 2 semestres, então, geralmente são 120 vagas, os 60 primeiros, eles entram no primeiro semestre, os próximos 60, que vai ali do candidato 61 ao candidato 120 por ordem de classificação, entram no segundo semestre. Existem algumas outras universidades, o caso da UFV, o caso da UFLA, o caso da Universidade Federal de Juiz de Fora e tantas outras esparramadas pelo país, que eles selecionam a cada semestre. Então, eles abrem para a seleção do SISU no primeiro semestre, seleciona ali os 50, 60 primeiros candidatos de acordo com o número de vagas em cada curso e universidade e reabrem uma nova chamada para o SISU no meio do ano, né, para preencher o restante das vagas. Existem outras universidades, como por exemplo a USP, que parte das vagas são destinadas ao Enem, parte das vagas são destinadas a um vestibular direto. Hoje quem faz esse vestibular da USP, eles fazem a prova da chamada FUVEST. Isso também acontece com a Unicamp. E existem algumas outras universidades, até bem próximas da gente, né, aqui em Minas, que é a UFLA, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, que além de ter a vaga pelo Enem, pelo processo seletivo do Exame Nacional, eles ainda ofertam a vaga pelo chamado vestibular seriado. Então, um percentual de vagas é destinado a esse vestibular. Como é que funciona o seriado? O aluno se inscreve quando ele está no primeiro ano do ensino médio. Então, ele faz ali uma prova, uma avaliação no final do ano do conteúdo que ele estudou ao longo daquele ano onde ele estava frequentando a primeira série do ensino médio. No ano seguinte, ele faz novamente a inscrição, faz a segunda etapa do vestibular seriado. E no terceiro ano, ele se inscreve, porém no terceiro ano ele não faz a prova. No terceiro ano, a nota dele é a somatória do primeiro ano, do segundo ano e da nota do Enem. Então, ali ele vai concorrer com uma gama de vagas que estão além das vagas do Enem.
Então é mais uma oportunidade que os candidatos têm. Bom, e a gente vai falar agora sobre as competências, né? Hoje o Enem ele é dividido aí nas matérias principais das escolas, mas hoje o que o Enem mais cobra do aluno? É a questão ali da interpretação de texto, a questão dos domínios, né, lógicos. Como que hoje, nos últimos anos, né, que a gente tem visto a prova se intensificar, o que eles têm mais cobrado do aluno? Então, a prova do Enem ela é uma prova muito interpretativa em todas as disciplinas, né? Os alunos começam agora no próximo final de semana pela prova de linguagens e de humanidades, juntamente com a prova de redação. Se a gente olhar o contexto desse primeiro dia, a prova de linguagens ela é uma prova considerada difícil. Tanto é que a nota de linguagens é uma nota relativamente baixa. Mas a prova é difícil, a nota é baixa, o que acontece mesmo se eu acerto muitas questões? Pelo sistema que o Enem é corrigido, as questões consideradas difíceis, elas valem menos pontos. Então, mesmo eu acertando muitas questões na prova de linguagem, eu vou ficar longe dos 1000 pontos. Mesmo eu acertando todas as questões de linguagem, eu não consigo tirar 1000, pelo sistema que essa prova é medida. É um sistema chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item, né? Já a prova de humanidades, no primeiro dia, ela também é considerada uma prova difícil, porém com um nível bem mais baixo do que é considerado na prova de linguagens. Nos últimos anos, a prova de humanidades ela tem trazido muitas questões sociológicas, filosóficas, não deixando de lado, né, a história e a geografia, mas ela tem cobrado muito disso. Então, requer do aluno muito conhecimento atual, muito conhecimento de sociedade, muito conhecimento interpretativo, né? Até para que ele consiga entender, essa é uma questão de geografia, essa é uma questão de história, ou essa é uma questão de filosofia ou sociologia. Por quê? Porque são 45 questões dentro de uma mesma prova e elas vêm totalmente separadas. E um texto, quando a gente lê, ele pode dar uma interpretação muito para alguma disciplina e, na verdade, lá no contexto das respostas, estar te levando para uma disciplina paralela, né? Um texto totalmente relacionado, por exemplo, para a área de biologia, eu posso trazer nele ali um contexto físico ou um contexto químico, né? Falando de membrana celular, de uma bactéria que vai penetrar ali uma determinada membrana, que existe uma diferença de potencial, até o período onde eu falei membrana celular, tudo parecia biologia. Quando a gente fala da diferença de potencial, eu já começo a caminhar para uma eletroquímica, eu começo a caminhar para uma parte física da exigência na questão. Então eu preciso ter um olhar muito crítico na leitura da questão para saber exatamente o que aplicar, qual conceito eu vou buscar aqui dentro, né, da minha cabeça ali naquele momento. E o que mais pega para os estudantes, né? É um curto tempo para se pensar tanta coisa. Tá certo, Marcão. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua a falar aí sobre a preparação para o Enem. Não saia daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Gente, agora eu trago para vocês uma dica imperdível da Inova Drogarias. Você sofre de hemorroidas ou varizes, inchaço e outros tipos de problemas causados pela má circulação? Então você precisa conhecer o Forte Master Venosan.
Esse suplemento traz nutrientes essenciais que vão ativar a sua circulação, fortalecendo os vasos sanguíneos, além de melhorar a oxigenação do organismo com o objetivo de restabelecer o fluxo sanguíneo. O Forte Master Venosan é exclusivo da Inova Drogarias. Aqui em Pará de Minas, você encontra o Forte Master Venosan em frente ao Banco Santander. Tempo é precioso. Por isso, economize o seu escolhendo o serviço de débito automático da conta de água e invista nos momentos que mais importam. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21 97211 8064 e escolha a opção 12, débito automático. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na Central de Relacionamento. Saiba mais em aguasdeparadiminas.com.br. Olá, meu nome é Elizabeth Stein e tenho atuado como pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Hoje nós vamos falar sobre o pilar finanças. Sabia que a Bíblia fala muito a respeito de finanças? São mais de 2.000 a 3.000 versículos. E você? Você tem pensado sobre a sua vida financeira? Você tem pensado em como você tem feito seus investimentos? Como você tem gastado os seus recursos? Então, a palavra nos fala para termos cuidado, para não emprestarmos a ninguém se não tivermos o mesmo valor para doar àquela pessoa. Também não podemos ser avalistas se não pudermos cumprir com as obrigações, caso a pessoa não possa. Fique atento, se cuide, faça planejamento, organize a sua vida financeira. Se por acaso você está com algum problema, tem alguma dificuldade, eu estou à disposição. Sem ônus, pode me procurar. Guarde esta palavra. Cuidado com a área financeira. Até o próximo programa. Um beijo no coração e até lá. Tem lugares para conhecer, vagas de emprego para desbravar, desafios para explorar. Aproveite as condições especiais do Number One. 50% de desconto no material didático Number One. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Pensou Fiat, pensou Pavep.
De volta com observações que hoje fala sobre o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que será promovido aí entre os dias 13 e 20 de novembro. Bom, marcando o primeiro bloco, nós demos os aspectos gerais aí do Enem, agora falando então para aquelas pessoas que, como todo brasileiro, deixa tudo para a última hora. Dá tempo ainda de pelo menos dar uma preparadinha antes para a prova? Então, Henrique, pessoal de casa, para a gente falar do dar tempo para se preparar para a prova, vou trazer até algo que é filosófico, né? Se eu tenho alguma situação amanhã e se eu começo a me preparar hoje, claro, eu vou chegar um pouquinho mais preparado amanhã, mas talvez eu não consiga chegar tão preparado quanto eu deveria. Então é o que acontece na prova do Enem. Para aquele aluno que até o presente momento ainda não intensificou seus estudos, não se organizou num cronograma de estudo, né, não vem estudando a longo prazo. É claro que trabalhar nessa última semana é importante, vai fazer uma diferença para ele, né, vai dar um upzinho na nota, mas o ideal é que ele viesse fazendo isso de forma gradativa nos últimos meses. Eu diria que o Exame Nacional é um condensado de tudo que você trouxe de conhecimento ao longo dos seus anos na educação, né? Não só necessariamente no ensino médio, mas tudo aquilo que você construiu desde o fundamental, desde os conceitos básicos, né? Então, onde é que você intensifica esses estudos? A partir do ensino médio, você começa a dar um enfoque maior. Quando chega no terceiro ano, você precisa ter um cronograma real de estudos, né? O momento de sala de aula é importante? Mas aquele momento onde eu chego em casa e tenho um cronograma, olha, todos os dias eu estudarei 3 horas, 2 horas, serão 15 minutos destinados para isso, 30 minutos destinados para aquela outra matéria, tantos minutos destinados para fazer exercício, isso é importante. O aluno que só lê, que horas o aluno vai saber se ele aprendeu? É quando ele começa a fazer exercícios e percebe que a matéria lida, estudada, está sendo agora bem executada. Opa, estou acertando os exercícios, estou indo bem. Então, para quem não se preparou e vai fazer isso essa semana, ainda dá tempo de correr atrás, ainda dá tempo de levantar um pouquinho a nota, né? Basta que se tenha um cronograma. Agora, um cronograma para tudo. Não adianta correr feito louco, porque precisa dormir bem, precisa se alimentar bem e precisa, principalmente, estar com a cabeça no lugar. Bom, agora a pergunta vai para quem é aquela pessoa que já está preparando há um bom tempo, começou desde março, desde fevereiro, essa preparação para essa prova agora em novembro. Como que ela deve fazer agora? É confiar no taco mesmo? É estar ali agora nesse momento descansada e chegar na prova bem? Ou ela pode também dar uma revisada para justamente refrescar tudo aquilo que foi estudado durante o ano? Bom, a primeira palavra que eu coloco para esse aluno que veio se preparando a um longo prazo é calma. Você está preparado. Eu diria melhor, para aquele que está se preparando há mais tempo, ele já é uma pessoa de longa data, ele se organizou com o tempo, então ele já é uma pessoa que nasceu preparada, né? E a gente costuma falar isso muito com os nossos alunos, olha, confie em você, né? Confie em tudo que você fez, você não só está, você nasceu preparado. E é isso, a gente nasce com preparações, cada um dentro de uma escolha, dentro de uma área, com um dom que essa pessoa carrega dentro de si, né? E é lógico, a gente precisa trabalhar esse dom. Para você então agora, né, se preparar para esse próximo domingo, fica uma dica seguinte, tira um tempinho na semana, vai dar uma maratonada, né, em algum canal de streaming, vai ver bons filmes. Seus filmes podem se tornar bons repertórios lá na redação, podem trazer boas ideias para as provas na forma de interpretação. Existem excelentes filmes que estão aí disponíveis, né, na Netflix, em outras redes também. Então fica a dica. Bom, Marcão, e na hora da prova, você que já é professor aí de cursinho já há um bom tempo, quais são os principais erros que você vê alunos cometendo e que depois eles falam, nossa, não acredito que eu errei isso e tal. Então, quais são esses principais erros? Henrique, o principal erro é o aluno que
tenta vencer a prova a qualquer custo. Não funciona assim. Você se deparou com uma questão que você não sabe realizar. Pula. Deixa para depois. Você bateu o olho numa questão que é fácil, que é tranquila. Opa, essa eu sei. Faça. E outra coisa, o gabarito está do seu lado, já marca ela no gabarito. Por quê? Porque você já sabe, você domina, não te deixa dúvida para depois. Outra dica, questões fáceis. Olha, Marcão, mas como que eu sei se essa questão é fácil? Uma questão fácil, ela só vai ser descoberta por todos depois que se corrigir todas as provas do país. Mas há a possibilidade da gente ter uma intuição da questão fácil. Qual seria essa questão fácil? O verbo de comando. O que essa questão está perguntando? Existem perguntas que são mais fáceis, né? Ou seja, existem alguns verbos de comando que traduzem questões mais fáceis. Aí o nosso aluno precisa, durante essa semana agora, durante esses últimos dias, estudar um pouco sobre esses verbos de comando, né? E onde mais eu busco questões fáceis além do verbo de comando? Lá nas opções. Quando eu olho para as minhas opções após a leitura da minha questão, eu percebo alguns distratores que são respostas erradas e que eu já falo, não, peraí, dessas 5 opções aqui, essas 3 não podem ser de maneira alguma. Então essa também vai ser uma questão fácil, é aquela que só de você olhar para as opções, você já consegue eliminar 2, 3 opções. E assim, a grande dica, questão que você não sabe, não perca tempo com ela. O tempo de prova é super importante. Essa prova tenta te vencer pelo cansaço. Não é que você não vai fazer aquela questão. Só que o seu objetivo é varrer todas as 90 questões do dia. Ter tempo de ler todas e resolver todas que você souber. Deu tempo, sobrou tempo, eu vou voltar nas questões que eu não consegui resolver. Terminou o tempo, eu vou, infelizmente, ter que chutar. Mas eu vou chutar uma questão que eu não sei responder. Agora, aquele aluno que ficou empacado numa questão, não foi adiante, aí ele perdeu tempo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo de prova acabou. E agora? Agora eu tenho que chutar 20 questões que eu fiquei sem ler. Então, eu chego em casa, vou ler as questões, nossa, dessas 20, eu sabia responder 10. Eu tive que chutar questões fáceis, questões do meu cotidiano, questões que eu saberia responder. Então essa é a outra dica que eu dou, né? A questão de conseguir ler a prova até o final e só depois voltar. Agora, eu diria que a melhor dica de todas, questões do Enem, todas têm texto introdutório. Na prova de Ciências da Natureza e na prova de Matemática, geralmente os textos introdutórios são somente ilustrativos. Isso não vale para 100% das questões, mas vale para a grande maioria. Então, a grande dica, leia primeiramente a pergunta. Ela vem logo após o texto. Leu a pergunta, não dá para responder com ela? Ah, eu preciso do texto? Ótimo! Vá lá no texto e leia. Mas pelo menos você já vai ler um texto sabendo exatamente o que a questão quer que você busque ali dentro. Qual a informação eu preciso buscar dentro desse texto? Então, a dica é, leia primeiramente as perguntas. Muitas questões serão respondidas somente por elas. As que não forem, vá no texto e retire a informação que depois de ler a pergunta agora você já sabe. Tá certo, Marcão. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai ficar sabendo aí sobre a temida redação. Quais são as expectativas aí para ela neste ano? Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431.
Hoje eu quero falar com você que está prestes a ter seu filho ou foi mamãe há pouco tempo, né? O STF alterou o início da contagem da licença maternidade e do salário maternidade. O prazo ainda continua como de 120 dias, porém o início da contagem desse prazo agora se dará a partir da alta ou da mãe ou da criança. A gente sabe que no Brasil existem vários partos, né, que tem problemas, a mãe pode ter problema, o filho pode nascer prematuro e tem que ficar internado. Então, para acabar com esse problema e o mais importante, preservar a saúde tanto da mamãe quanto da criança, foi estipulado que o prazo do início da contagem, né, do salário maternidade e da licença maternidade será a partir da data da alta, ou da criança ou da mamãe, tá bom? Então fique atento aí aos seus direitos e se o seu empregador ainda não sabe disso, né, informe isso para ele, tá bom? Então essa é a dica de hoje. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, prova então que será realizada entre os dias 13 e 20 de novembro. E antes da gente voltar aqui o bate-papo com o Marcão, a gente vai ver agora uma conversa que a gente teve aí com a Laila Ribeiro. Ela que é professora de linguagens do Colégio Losango, traz algumas informações importantes sobre a redação. Vamos ver. Então, a redação é de suma importância. 1000 pontos é a decisão da inserção ou não do candidato na graduação, né? Então, é super importante que o aluno agora, nessa reta final, esteja muito antenado à estrutura do texto. A estrutura do texto e a interpretação da temática, que eu vejo como sendo os dois pilares mais importantes agora nessa reta final. Olha, pensar nas possíveis temáticas que contemplem as questões sociais. Para tanto, nós temos os estudos de eixos temáticos. Então, eu sugiro que os alunos façam revisão dos eixos temáticos, dentre eles, eixos temáticos que contemplem a comunicação, a tecnologia, a questão do meio ambiente, embora já tenha sido contemplado no Enem há mais tempo, mas também é um eixo forte. E, principalmente, que se fortaleça muito buscando estudar repertórios, que eu chamo de repertórios coringa, e de argumentações coringa também, para esses eixos temáticos. Essa é a minha dica. A minha terceira dica, então, é no momento em que puder abrir o caderno do primeiro dia, né, que vai imediatamente para a proposta de redação e localize. A proposta virá depois da questão 45 do caderno de linguagens. Encerra o caderno de linguagens com a temática. Então, é observar a temática, ler a temática, marcar as palavras base, se tentar fazer a compreensão a partir da leitura da temática e fazer a leitura dos textos motivadores. Porque o que ocorre? Muitas vezes a temática pode vir com uma palavra que não seja do domínio do aluno, pode ser uma palavra nova para ele, pode haver uma palavra que vai causar ambiguidade
para o aluno. Então, o que define o recorte temático são os textos motivacionais. Então, é fundamental a leitura dos textos motivacionais. E, principalmente, ficar bem calmo, bem tranquilo, porque, se tem uma palavra ali que você não domina, pode ter certeza que os textos motivacionais vão sim te explicar do que se trata. Bom, Marcão, depois de ficar sabendo aí, ficar muito bem informado com a Laire, né, dando essas dicas aí que trouxe pra gente, agora a gente vai falar para aquele aluno que vai fazer a prova agora, nos dias 13 e 20 de novembro. O que vai levar? Porque a gente sabe que muita gente leva uma mercearia para a escola e a gente sabe que naquela hora lá não é hora de ficar comendo muito, não é hora também de ficar fazendo muito barulho para não atrapalhar o colega. Então explica pra gente qual que é o passo a passo aí que as pessoas devem ir. Eu digo que o passo a passo começa um dia antes da prova. Nunca deixe para separar a sua identidade no domingo. Tem gente que não sabe nem onde ela está. No domingo descobre que perdeu. Então nunca deixe para encontrar esse documento com foto no domingo. Faça isso no sábado. Deixe suas canetas pretas preparadas, testadas no sábado. Né? Eu diria que você precisa ter um kit para o Enem. A caneta preparada, a identidade preparada e a sua garrafinha de água. Isso é imprescindível. Se for garrafa de água mineral, obrigatoriamente ela tem que ser transparente, você tem que tirar inclusive a propaganda dela ou qualquer tipo de colagem. Se for algum tipo de bebida, né, refrigerante, alguns alunos têm o hábito de energético, Gatorade, obrigatoriamente lacrado, então você não pode entrar com nada aberto, você precisa abrir no ato da abertura do exame, né? E é interessante, sim, que você leve um alimento, afinal de contas, é um tempo de prova grande que te consome muita energia. Esse alimento precisa ser bem pensado, porque precisa ser um alimento que te forneça energia de maneira rápida, mas que também você consiga se alimentar de forma rápida. Aquele alimento que não vai te trazer sonolência, que não vai te trazer preguiça. Então você precisa pensar. Tem um alimento ideal? Não, tem os de mais praxe. O ideal é aquele que você mais gosta. O ideal é aquele que te deixa mais confortável, né? Mas evitar ficar levando produtos que fazem muito barulho. Afinal de contas, a gente precisa praticar empatia. Algo que me incomoda pode incomodar o meu amigo. Se eu não gostaria de um colega ao lado fazendo barulho enquanto eu estou concentrado na prova, eu também não devo fazer isso com o colega ao lado, né? Então, pensar bem nessas escolhas, né? E uma dica que fica para esse dia da prova, inclusive pensando no que aconteceu no exame de 2021. Hoje, Henrique, como todos sabem, né, várias marcas de aparelhos celulares, né, os smartphones, eles ligam, mesmo estando desligados, para tocar algum despertador, algum alarme que tenha ficado ali pré-habilitado. E caso isso aconteça no momento da prova, o aluno ele é desclassificado. Caso isso aconteça, né, caso esse alarme venha a soar, o candidato ele é desclassificado do certame. Isso aconteceu aqui em Pará de Minas, não foi um evento isolado, tá? Acredito que em outras cidades do país também tem acontecido. Em Pará de Minas foram mais de 5 candidatos desclassificados. Tá certo, Marcão, nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Então, Henrique, primeiramente agradecer, né, por mais um ano aí de parceria, pelo convite de estar aqui, né, com você, falando a todos aí em casa a respeito do Enem, as dicas, a melhor forma. Deixar aqui o contato do colégio pelo Instagram, Colégio Losango PM, tá? Então, buscou lá no Instagram, Colégio Losango PM, você vai encontrar dicas do Enem,
spoiler sobre as questões de cada disciplina, o que mais cai no Enem, em percentual. Então, nessa corrida final aí, você vai conseguir ali um auxílio e nos colocar à disposição para qualquer tipo de solução que as famílias paraminenses e da região, né, possam buscar no setor de educação. A gente se coloca à disposição aí para o que der e vier. Tá certo, Marcão. Obrigado mais uma vez pela sua presença e obrigado a você que assistiu ao nosso programa. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Faça já um contato comercial com esse número que aparece aí no seu vídeo e converse com a nossa equipe. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, acesse as nossas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!